Vamos fazer um exercício de imaginação. O ano é 2025. Uma única decisão política em Washington, D.C. acaba desencadeando um verdadeiro efeito dominó. Um efeito que atinge em cheio o maior mercado online do mundo, a Amazon. O que se segue é uma reorganização global de nada menos que 13 bilhões de dólares que muda para sempre as regras do comércio. A gente vai entender agora como essa história aconteceu. Pois é, o que começou como um embate sobre política comercial entre o governo dos Estados Unidos e a gigante Amazon, de repente, criou um desafio sem precedentes. E ficou muito claro e muito rápido como uma única decisão lá em Washington podia abalar os alicerces de todo o comércio digital. E tudo começou em abril de 2025. Foi quando uma nova diretriz comercial não foi apenas implementada. Ela virou o jogo de cabeça para baixo, da noite para o dia. Essa nova política tinha, na verdade, dois golpes. Primeiro, uma tarifa geral de 10% sobre quase tudo que era importado. E depois, o nocaute, uma tarifa massiva de 145% sobre produtos vindos da China. De repente, o custo de vida e de fazer negócios nos Estados Unidos mudou completamente. E o que a Amazon fez? Em vez de simplesmente absorver o custo, ela fez uma jogada ousada. Adicionou uma linha em cada produto no site. Custo da tarifa. Aquilo não foi visto só como um ato de transparência, não. Foi interpretado como uma declaração de guerra. O palco estava montado para um confronto que seria épico. Essa situação toda colocou a Amazon, que, vale lembrar, controla quase 40% de todo o e-commerce americano, numa posição simplesmente impossível. A pressão era gigantesca. A escolha era brutal, para dizer o mínimo. Opção 1, absorver o custo e encarar uma perda projetada de 5,7 bilhões de dólares em apenas 6 meses. Opção 2, repassar o custo para os clientes e arriscar a lealdade de milhões de pessoas. Nenhuma das duas era uma vitória, né? Uma verdadeira sinuca de bico. E claro, Wall Street entrou em pânico. Em uma única semana, as ações da Amazon, que são um pilar da Nasdaq, despencaram quase 12%. Isso deixou bem claro que o problema era muito maior que a Amazon. A incerteza estava se espalhando como fogo. Encurralada, a Amazon não recuou, pelo contrário, lançou uma resposta estratégica monumental. Não foi uma retirada, mas sim um contra-ataque, uma organização total, rápida e decisiva de suas operações. 13 bilhões de dólares. É um número impressionante, né? Pois foi esse o valor que a Amazon se comprometeu a investir para redesenhar toda a sua operação logística global. E o mais impressionante, eles fizeram isso quase da noite para o dia. Em menos de 2 meses, a Amazon executou um plano de 3 etapas. Olha só, acordos com a China foram desfeitos, bilhões de dólares em pedidos foram redirecionados e novas infraestruturas começaram a ser construídas. Muitos economistas chamaram isso de a mais rápida reorganização de cadeia de suprimentos da história moderna. E para onde foi todo esse dinheiro, todo esse investimento? Principalmente México, Vietnã e Índia. Esses países se tornaram os novos pilares da rede global da Amazon e acabaram se transformando nos grandes vencedores dessa mudança geopolítica toda. Esse movimento da Amazon, obviamente, criou ondas de choque econômicas pelo mundo. E o resultado foi um contraste gritante entre quem saiu ganhando e quem saiu perdendo nessa história. Nos Estados Unidos, o impacto foi imediato e duro. Nos portos de Los Angeles e Long Beach, por exemplo, o volume de contêineres caiu 20%. E isso não é só estatística, né? Isso significa menos turnos de trabalho, guindastes parados e comunidades locais inteiras entrando em crise. Enquanto isso, ao sul da fronteira, o México vivia um verdadeiro boom. O tráfego de contêineres nos portos mexicanos aumentou quase 1/3 em um único ano. O país se tornou, de repente, a nova peça central na cadeia de suprimentos da Amazon. A ironia da coisa toda é gritante. Pensa bem, uma política criada, em teoria, para proteger empregos nos Estados Unidos, acabou forçando o maior varejista do país a exportar oportunidades. E o impacto foi sentido por trabalhadores de ponta a ponta, desde caminhoneiros em Ohio até funcionários de armazéns na Pensilvânia. Mas no fim das contas, como é que tudo isso afetou o bolso das pessoas e os pequenos negócios? Porque é aí que a política vira uma realidade bem concreta. E aqui, a economia encontra o dia a dia. Itens comuns, como brinquedos e tênis, ficaram de 10% a 20% mais caros.
Aquele laptop de $800 para a faculdade agora passou a custar mais de 1.000. A era da conveniência com um clique parecia estar com os dias contados. O que aconteceu foi que se criou um abismo. De um lado, gigantes como a Amazon, que tinham 13 bilhões de dólares para se adaptar. Do outro, os pequenos negócios, que ficaram presos. O resultado? Um aumento de 15% nas falências de pequenas empresas de varejo. E com isso, surgiu um novo tipo de consumidor, mais cauteloso, mais pé no chão. Mercados de segunda mão explodiram. A lealdade à marca, que era tão importante, morreu e foi substituída pela busca incansável pelo menor preço. A tal da fadiga de tarifas se tornou algo real, à medida que o poder de compra das famílias simplesmente evaporava. No final das contas, o legado dessa crise vai muito além dos preços nas prateleiras. Ela acelerou uma mudança estrutural no comércio global e na posição da América nesse novo cenário que se desenhava. E aqui está a grande ironia. A política que foi feita para proteger a economia dos Estados Unidos acabou, na prática, fortalecendo seus concorrentes internacionais. O comércio não parou, ele apenas encontrou um novo caminho, um caminho que contornava a América. E isso tudo deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que vai definir não só o futuro do comércio, mas também a liderança econômica global. Será que o caminho é construir barreiras enquanto outras nações estão ocupadas construindo redes? A resposta para essa questão vai moldar a economia mundial nas próximas décadas.